Prezados alunos, vocês estudaram sobre a importância da presença do Estado na economia e aprenderam que a sociedade tem participação direta nos processos decisórios. A presença do Estado na economia se justifica em função das falhas do mercado. Devido a essas falhas, e tendo em vista a necessidade de aumentar o bem-estar da sociedade, o setor público intervém na economia, desempenhando 3 funções clássicas. Vejamos. Função alocativa, função estabilizadora e função distributiva. A função alocativa está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema de mercado. Em outras palavras, essa função tem o objetivo de alocar os recursos quando não for possível, pelas condições de mercado, a determinação de preços de bens e serviços de forma a assegurar uma maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis na economia. Um exemplo da função alocativa é quando o governo executa obras que beneficiarão a população, como a transposição do Rio São Francisco, que apesar dos impactos ambientais e sociais para parte da população nordestina, o discurso oficial é que essa obra implicará em aumento do bem-estar da população, que desfrutará de água e viverá com mais dinheiro e saúde. A função estabilizadora concentra seus esforços na manutenção de um alto nível de utilização de recursos e de um valor estável da moeda. Consiste na promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo desemprego e estabilidade de preços. Por exemplo, podemos citar as políticas econômicas adotadas nas décadas de 1980 e 1990 para controlar a hiperinflação. A função distributiva, por sua vez, é voltada para as necessidades do governo de intervir na economia, visando corrigir a desigualdade existente na distribuição de renda nacional, que normalmente não é igualitária. Assim, a correção da desigualdade na repartição da renda pode ser efetuada mediante intervenção governamental e um dos processos mais utilizados com vistas a tal objetivo consiste em utilizar o sistema tributário e a política de gastos governamentais. A adoção de políticas de transferência de renda em favor de populações mais carentes é um instrumento para que o Estado cumpra sua função distributiva. Por exemplo, recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e do Fundo de Participação dos Estados, FPE, e o programa Bolsa Família. O Estado objetiva eliminar ou pelo menos reduzir as externalidades negativas de falhas. Para que isso ocorra, é necessário que ele tenha recursos para financiar suas atividades. Esses recursos vêm todos os tributos que pagamos. Tributos implica em direitos e deveres. Nesta aula, procurarei sensibilizar vocês sobre a importância desses tributos e de sua aplicação correta, uma vez que questões como desigualdade de renda, fome, miséria, violência, entre outros, podem ser consequências da sonegação fiscal, da má utilização dos recursos públicos ou de uma administração pública ineficiente. Por isso, a sociedade deve saber que os tributos que todos pagam representam a principal fonte de financiamento dos serviços públicos. Por meio deles, é possível a realização de políticas públicas na área social, envolvendo a saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. Os bens e serviços fornecidos pelo governo demandam recursos e implicam despesas que o governo tem de cobrir com suas receitas. Logo, somos nós quem pagamos por esses bens, através dos tributos, isso é, das taxas, impostos e contribuições de melhoria. Os tributos são a principal fonte de receita dos governos municipais, estaduais e federal. Eles são, portanto, responsáveis pela maior parte dos recursos arrecadados para pagar as despesas públicas. Na escola pública, por exemplo, perto da sua casa, o governo tem que pagar a construção,
e manutenção do local onde está instalada, como também os salários de professores, a comida da cantina, a luz, a água, etc. Nos postos de saúde, por sua vez, o governo também tem que pagar o salário dos médicos e demais profissionais da saúde, os remédios, os curativos, dentre outros. Os tributos pagam os salários dos policiais, dos garis, além da iluminação pública e a manutenção das rodovias. Essa lista é gigantesca e não acaba por aqui. Além disso, alguns tributos são pagos diretamente ao governo. Por exemplo, o imposto de renda e, nesse caso, cada um sabe de forma mais evidente quanto pagou. Outros tributos são pagos indiretamente, pois fazem parte do preço final dos produtos ou serviços, como é o caso do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e do ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação. Esse é o nome todo aí desse imposto. A cobrança de tributos reduz a renda disponível para o consumo. Portanto, ao exigir serviços públicos de qualidade, o cidadão brasileiro está agindo dentro de seus direitos de cidadania. Sendo assim, podemos entender que a cidadania é mais do que os direitos de vida, propriedade e igualdade perante a lei, votar e ser votado. A cidadania também demanda direitos sociais, mantidos com alguns tipos de tributo, como já mencionados, que todos nós pagamos dia e noite. Imagine se não existissem escolas e hospitais públicos ou postos de saúde. Como ficariam as famílias de baixa renda? Elas conseguiriam ter acesso à educação e à saúde particulares? Situação bem complicada. Mas vamos por parte. Como disse na aula anterior, essa teria um linguajar mais acessível. Você sabe, portanto, o que significa tributos? Vejamos o conceito dado pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A palavra compulsória significa obrigatória. Portanto, prestação pecuniária compulsória é a prestação de realizar o pagamento em dinheiro, de forma obrigatória. Já ato ilícito é algo que não está de acordo com a lei, sendo caracterizado como o contrário ao direito, como uma ação criminosa, fraudulenta e que é previamente determinada pela legislação como incorreta. O roubo, o assalto, a negligência e outras formas de crime baseadas na má-fé, imprudência, improbidade e omissão voluntária do indivíduo podem ser consideradas exemplos de atos ilícitos. Lembre-se que tributo não é multa, visto que sanção de ato ilícito é multa, ou seja, penalidade pecuniária e não tributo. Por fim, a expressão atividade administrativa plenamente vinculada significa dizer que os tributos devem ser cobrados nos casos previstos em lei, no prazo determinado em lei e de quem a lei determina que seja exigido o tributo. Lembre-se que o poder de tributar é de competência do Estado, isso é, somente o Estado poderá cobrar tributos. O artigo 5º do Código Tributário Nacional e os incisos 1, 2 e 3 do artigo 145 da Constituição Federal tratam das espécies tributárias, a saber, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, os impostos são de espécie tributária cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, o qual não recebe contraprestação direta ou imediata pelo pagamento. Ou seja, são valores pagos, realizados em moeda nacional por pessoas e empresas. E o que acontece quando nós pagamos os impostos? Para onde serão destinados esses recursos? Bom,
Eles serão destinados para manter as Forças Armadas, pagar os serviços diplomáticos, os salários dos servidores públicos, dentre outros. Entretanto, não há uma vinculação dos impostos, uma vez que eles são obrigatórios e independem de qualquer contrapartida. Ou seja, o contribuinte não sabe exatamente onde o recurso dos impostos será investido. Por exemplo, a receita arrecadada do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, não necessariamente será destinada para a melhoria das vias urbanas ou de uma rodovia brasileira. É importante saber que os impostos podem ser diretos ou indiretos. Os impostos indiretos são embutidos nos preços dos produtos ou serviços. Ou seja, nós pagamos indiretamente quando compramos alguma coisa ou quando contratamos algum serviço. Como dito, o ICMS é um exemplo disso. Nesse caso, o percentual do imposto não varia de acordo com a renda da pessoa, como acontece com o imposto de renda, que é um exemplo de imposto direto, pois incide diretamente sobre a sua renda. Taxa é um tributo vinculado à atuação do Estado. É pago por um serviço que já utilizamos ou está à nossa disposição e que gera despesa para o poder público. São exemplos: taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo, taxa de licença para funcionamento, taxa de solicitação de carteira de identidade, etc. Isto é, a taxa é a exigência financeira à pessoa privada ou jurídica para usar certos serviços fundamentais ou pelo exercício do poder de polícia. É uma das formas de tributo imposta pelo governo ou algumas organizações política ou governamental. As taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito das respectivas atribuições, são também espécie de tributo na classificação orçamentária da Receita, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia administrativa ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa é sujeita ao princípio constitucional da reserva legal e, sob a ótica orçamentária, classifica-se em taxas de fiscalização e taxas de serviço público. As taxas de fiscalização ou de poder de polícia são definidas em lei e têm como fato gerador o exercício do poder de polícia, poder disciplinador, por meio do qual o Estado intervém em determinadas atividades, com a finalidade de garantir a ordem e a segurança. As taxas de serviço público têm como fato gerador a utilização de determinados serviços públicos, sob o ponto de vista material e formal. Nesse contexto, o serviço é público quando estabelecido em lei e prestado pela administração pública, sob regime de direito público de forma direta ou indireta. A relação jurídica nesse tipo de serviço é de verticalidade, ou seja, o Estado atua com supremacia sobre o particular. Para que a taxa seja cobrada, não há necessidade de o particular fazer uso do serviço. Basta que o poder público coloque tal serviço à disposição do contribuinte. As taxas são relacionadas à fiscalização e licenciamentos em geral, organizando-se em competências, isto é, em níveis federal, estaduais, municipais ou distrital. Por exemplo, apenas os municípios podem cobrar taxa de competência municipal, como a taxa de coleta domiciliar de lixo. Agora reflitam. Se você deixar de pagar alguma taxa do governo e, em determinado dia, sua casa começa a pegar fogo, você acha que os bombeiros militares apagariam ou não o incêndio em sua casa? A resposta é sim, eles apagariam. O corpo de bombeiro não iria ficar apenas olhando a sua casa ser destruída. Isso seria inaceitável. Além do que, se os bombeiros não o fizessem, o fogo se alastraria e destruiria outros imóveis. Mas, se você não paga a taxa pelo serviço público, seu nome é incluído na lista de devedores do governo.
o que lhe traz uma série de problemas. Se você não paga determinada taxa de serviço público, não está contribuindo, portanto, para que, pelo exemplo dado, os bombeiros militares tenham os recursos para apagar os incêndios. A contribuição de melhoria é um tributo vinculado à valorização de imóvel do contribuinte, em virtude de execução de obras públicas. O fato gerador é a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas, direto ou indiretamente, por obras públicas, como, por exemplo, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais, pontes, túneis, viadutos, construção e ampliação de sistemas de trânsito rápido, etc. A contribuição de melhoria pela legislação brasileira é definido como, vejamos, tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que representa um benefício especial auferido pelo contribuinte. Seu fim se destina às necessidades do serviço ou à atividade estatal. O previsto no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, já de acordo com o artigo 81 do Código Tributário Nacional, diz que a contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Imagine, por exemplo, que o governo municipal aproveite um terreno vazio para construir um parque. A obra beneficiará toda a população, mas também pode valorizar as residências próximas a este novo parque, gerando um benefício adicional para os proprietários. Os moradores perceberão os preços dos seus imóveis subirem, em decorrência dessa obra. Por isso, a contribuição é vinculada, porque a cobrança se destina a cobrir, pelo menos parcialmente, os custos da obra realizada pelo governo. Mas não é de qualquer obra que a contribuição pode ser cobrada. Para tanto, ela deve ser instituída por lei, e isso ocorre apenas se gerar valorização do imóvel. O fenômeno da tributação impacta a eficiência do mercado, pois provoca movimentos na alocação e distribuição dos bens na sociedade. Os economistas dizem que uma das relações antagônicas que a sociedade enfrenta é entre eficiência e equidade, sendo esta entendida no sentido de distribuição justa entre os indivíduos. O termo eficiência diz respeito à alocação de recursos escassos da forma mais maximizada possível. Isso é, dos produtos escassos, obtém-se o máximo possível de utilidade para gozo por parte da sociedade. Já o termo equidade diz respeito aos benefícios advindos dessa alocação de recursos iniciais, isto é, se a alocação eficiente de recursos escassos for realizada de forma justa, a chamada justiça distributiva. De maneira bem ilustrativa, o termo eficiência refere-se, por exemplo, ao tamanho do bolo econômico, enquanto o termo equidade refere-se à divisão dos pedaços desse bolo. A partir dos insumos, farinha, leite, ovos, fermentos, mão de obra e demais insumos para a produção do bolo de uma determinada ocasião, conseguimos a melhor eficiência possível. Foi produzido o maior e melhor bolo que se podia produzir com os respectivos insumos, e o produto desse trabalho foi alocado entre as pessoas que estavam em determinado evento. Porém, apesar de eficiente, tal alocação de recursos pode ter sido injusta, supondo que apenas 5 pessoas do ambiente da comemoração comeram o bolo e as demais deixaram de ser servidas. Ou ainda, todas receberam o bolo, porém em quantidade muito pequena, sendo que algumas não queriam comer o bolo ou não gostavam daquele bolo específico.
E as que gostavam não ficaram satisfeitas. Deu para compreender a analogia? Ok. Falaremos então agora da regressividade, progressividade e neutralidade de um sistema tributário. Vejamos. Um sistema tributário é regressivo quando a participação dos impostos na renda dos indivíduos diminui quando a renda deles aumenta. Ou, de maneira inversa, em um sistema tributário regressivo, paga mais, em termos relativos, quem ganha menos. Imposto sobre o consumo de produtos alimentares, de modo geral, são exemplos de imposto regressivo. Os tributos regressivos são aqueles em que aumentam conforme o cidadão desce na pirâmide socioeconômica. Quanto menor a renda, mais paga-se tributo. Um sistema tributário é progressivo quando a participação dos impostos na renda dos indivíduos aumenta. Em outras palavras, no sistema progressivo, paga mais, em termos relativos, quem ganha mais. O tributo progressivo, como o imposto de renda, é o mais adequado do ponto de vista da equidade. Logo, os tributos progressivos são aqueles que aumentam conforme o cidadão sobe na pirâmide socioeconômica. Quanto maior a renda, mais paga-se tributo. Um sistema tributário é neutro ou proporcional quando a participação dos impostos na renda é a mesma, independente do nível de renda. Os tributos indiretos são regressivos, pois pesam mais no bolso da classe baixa. Vamos tomar, por exemplo, o produto arroz. Suponha que esse produto possua cerca de 30% de tributos indiretos. A cada pacote de R$10, paga-se R$3 de impostos. Em uma família de alta renda, o arroz consome apenas um pequeno percentual do orçamento mensal. Mas para uma família de baixa renda, a maioria dos gastos é feita com itens básicos como alimentação. Por essa razão, percentualmente, cobra-se mais de uma família de baixa renda do que de uma família de alta renda. Por outro lado, os tributos diretos são progressivos. Como esses produtos recaem sobre o capital, propriedade e renda, quem tem mais capital e propriedade recebe mais, paga mais tributo. A tributação é um instrumento pelo qual o Estado tenta obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da sociedade. A teoria da tributação ótima tem por intuito identificar estruturas tributárias que viabilizem a arrecadação de receita para o Estado ao menor custo possível no que se refere à eficiência. Ou seja, o conflito entre eficiência e equidade parece estar em toda discussão acerca de um sistema tributário ideal. Dentro dessa perspectiva, os governos devem procurar implementar um sistema tributário que provoque a menor interferência no mercado e na economia, bem como deve provocar também a menor resistência possível da sociedade. O desenho tributário ótimo deve buscar a melhor combinação entre equidade e eficiência, ou seja, deve permitir ao governo arrecadar uma dada receita e alcançar objetivos distributivos ao menor custo. Nesse contexto, são características necessárias a um sistema tributário ótimo. Vejamos. Nesse contexto, são características necessárias a um sistema tributário ótimo. Primeiro, ser o mais justo possível. Os tributos devem ser universais e impostos sem distinção a indivíduos em situações similares. Segundo, ser escolhido de forma a minimizar sua interferência no sistema de mercado, a fim de não o tornar mais ineficiente. Terceiro, o mecanismo da tributação associado às políticas orçamentárias intervém diretamente na alocação dos recursos, na distribuição de recursos na sociedade, podendo reduzir as desigualdades na riqueza e na renda. A carga tributária de um país
é a parcela de recursos que o Estado retira dos indivíduos e empresas para financiar as ações do governo. Dito de outro modo, é a proporção de tributos em relação ao produto interno bruto, que é a soma de tudo que se produz no país, sendo a medida do tamanho de uma economia. Conforme definição utilizada pela Receita Federal do Brasil, carga tributária é, vejamos, todo o fluxo regular de recursos direcionados da sociedade para o Estado e que tenha natureza econômica de tributo, independentemente de sua denominação legal. A classificação de tributo considerada é ampla e comporta todo pagamento compulsório, definido em lei, que não constitua sanção ou penalidade, feito para o Estado por pessoas físicas e ou jurídicas, inclusive as de direito público. Uma reclamação frequente entre a população brasileira é o peso que a carga tributária exerce sobre a vida das pessoas e empresas. Ano a ano, o governo sempre anuncia medidas que mexem diretamente no bolso dos consumidores e das empresas. Em situações de crise financeira, a ameaça aos cofres públicos passa a ser uma realidade e anúncios sobre a elevação de impostos começam a tomar conta dos noticiários. Atualmente, o Brasil é o país com a maior carga tributária de toda a América Latina. A tributação no Brasil incide majoritariamente sobre o consumo, enquanto outros países concentram a maior parte de sua cobrança sobre o patrimônio e renda. Portanto, no que se refere à carga tributária no Brasil, trata-se de um montante elevado para os padrões internacionais, ainda mais quando se considera que altos patamares de carga tributária estão associados a altos níveis de renda per capita. Nesse caso, pode-se dizer que o Brasil tributa como um país desenvolvido, embora ainda tenha um nível de renda de país em desenvolvimento. Apesar de discordarmos da carga tributária que paira sobre todo cidadão e empresa brasileira, ou que aqui esteja instalada, devemos ter a consciência que a sonegação é algo maléfico ao país. Se, ao analisarmos sobre o foco de provedor de bens e políticas públicas. Você sabia que, ao exigir a nota fiscal, seja no restaurante onde você almoça ou na compra de alguma mercadoria, você faz com que o fornecedor do produto ou serviço fique obrigado a pagar o imposto devido? É verdade. E é como dito, com o dinheiro dos impostos que o governo federal, estadual, distrital ou municipal consegue fornecer os serviços e bens públicos, fazer a manutenção dos espaços públicos, etc. O maior beneficiado somos nós, a sociedade brasileira, que inclusive ganha mais força para poder cobrar do governo que sejam cumpridas suas obrigações de forma eficiente. A cidadania traz direitos, mas também traz deveres para que o nosso país tenha progresso. É seu direito e dever exigir a nota fiscal, e o benefício pelo pagamento do imposto deve ser também seu. Só a título de exemplificação de boas práticas sobre essa temática, pode-se citar o programa Nota Legal, que é uma iniciativa das secretarias da Fazenda de diversos municípios brasileiros, que visa desestimular a sonegação de impostos de estabelecimentos por meio de um incentivo material aos consumidores desses locais. Os consumidores são estimulados a solicitarem a nota fiscal de produtos e serviços que adquirem, recebendo, nesse caso, bonificações de diferentes tipos sobre o ato. Por exemplo, descontos tributários, sorteios de prêmios ou doações significativas para instituições de caridade sobre todas as notas que forem exigidas e tiverem inserido o CPF do comprador, beneficiando, portanto, a si mesmo e aos cofres públicos. Sabe-se que o controle eficaz da arrecadação em empresas com grande volume de transações diárias é muito complicado.
Logo, além de beneficiar toda a população, na medida em que todas as pessoas eventualmente consomem algo, esse programa torna os níveis de sonegação mais baixos através de uma medida positiva para a população. Para ajudar você a compreender melhor, analise alguns exemplos de programas que têm esse objetivo. O Distrito Federal, por exemplo, o programa Nota Legal devolve até 30% do ICMS e do ISS, o Imposto sobre Serviço, efetivamente recolhido pelo estabelecimento a seus consumidores. Trata-se de um incentivo para que os cidadãos que adquirem mercadorias ou serviços exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. Caso não seja encontrado o documento fiscal, o consumidor tem o segundo mês após a sua emissão para registrar a reclamação na área restrita do sítio eletrônico da Secretaria do Estado e da Fazenda do Distrito Federal, a qual será encaminhada para análise e manifestação da empresa. Já em São Paulo, o programa Nota Fiscal Paulista devolve até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento a seus consumidores. Trata-se também de um incentivo para que os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. Os consumidores que informarem o seu CPF ou CNPJ no momento da compra poderão escolher como receber os créditos e ainda concorrerão a prêmios em dinheiro. Outros estados e municípios brasileiros adotam programas semelhantes, de modo que os consumidores podem utilizar os créditos obtidos para conseguir descontos no IPTU, no IPVA, no ICMS, ou então receber esses créditos em conta bancária. Bem, pessoal, encerramos aqui essa videoaula com essa mensagem de cumprimento do dever cidadão junto à fiscalização tributária, da qual a população como um todo se beneficiará. Devemos fazer a nossa parte para que possamos verdadeiramente fazer jus aos nossos direitos e cobrar por eles. Na próxima aula, trataremos do endividamento público, assim, assunto também de grande relevância para a nossa disciplina. Até mais, bons estudos e fiquem com Deus.